Pronto. Então, divisão de alimentos em pequenos pedaços, cozimento de alimentos por aquecimento em sistemas fechados de pressão elevada, resfriamento de alimentos e salga de carne. Salga de carne, pessoal, é o processo de salgar a carne, colocar sal na carne, ou preparar uma carne de sol, uma carne seca, por exemplo. Vamos analisar de baixo para cima. Então, no processo 4, está relacionado com a osmose. Vocês lembram o que é a osmose? O Paulo explicou para vocês? A gente estudou osmose, mas eu não lembro mais o que é. Osmose é uma parte ali do equilíbrio químico onde a água, né, ela tende a migrar do meio mais... o sal tende a migrar do meio mais concentrado. Oi? Eu ia responder, mas você já respondeu. É do meio mais concentrado e menos concentrado. Salgando carne, acontece. O sal suga a água da carne, né? Não sei. Sal não é que ele vai dar a água, ele vai trocar de posição com a água. Então, você sabe ali que as fibras da carne, né, elas são de proteína. Entre as fibras, nós temos ali moléculas de água. O que vai acontecer quando eu coloco um sal em uma carne? Eu estou trocando a posição, né, da água, onde está entre as moléculas de fora, e sal encaixa entre essas posições. Por isso, a posição de sugando, só para as posições. Assim, então, isso é um processo de osmose, do meio mais concentrado e no meio menos concentrado, né, no caso. Então, o último processo é o primeiro. O processo, biologicamente, não é dado para conservação de alimentos, aumenta a superfície com o meio externo. Quando você pega um pedaço de carne, por exemplo, um pedaço de carne, e deixa ele em contato com a atmosfera, exatamente em cima da carne é onde você deposita fungos, bactérias e ali consome essa carne. Porém, se você corta a carne em pedaços menores, você vai aumentar a quantidade e a possibilidade de locais onde isso pode acontecer. Pode acontecer. Só cortar o alimento não é um processo de conservação. Está aumentando as possibilidades de onde bactérias podem agir nesse processo biológico. Só cortar não vai garantir uma conservação. Tá? Processo 2. O processo 2 está relacionado com a emissão do movimento da sistema fechado. O processo 2 é o que? Cozimento, sistema fechado de pressão elevada. O que é processamento? Todos vocês, área. Meu Deus, vocês vão morrer de fome. Vou ganhar, não. Nossa senhora. Nossa, precisa de ferver água. Deus do céu. Nota 2. Nota 2 não, tô sendo bonzinho. Vamos lá. Vamos cozinhar uma coisa, hipoteticamente agora. Vamos cozinhar a carne. O que é o ato de cozinhar a carne? O ato de cozinhar a carne, você desidratando a carne. Você está retirando a carne. Você está tirando a carne, acontece com a musculatura da carne. Ela é compacta. Se ela é compacta, você não está mexendo no movimento dos partículas. Você está mexendo nas ligações. Por isso que algumas carnes, como as frutas, quando você vai cozinhar elas, você precisa de um tempo maior. E outras carnes, outras frutas, menor coisa. Isso para ligar a quantidade de água presente. Se tem quantidade elevada de água, o cozimento vai ser mais rápido. Porque a água é muito mais rápido, ela vai sair do dentro. E aí as fibras, né, as ligações, vão imprimir outras, mais rapidamente. Então, as ligações elas vão ser reestruturadas. Agora, pedaços com menor quantidade de água ou com quantidade inferior, eu precisaria de um cozimento maior, é simplesmente opcional. Por exemplo, ou verduras, mais linhas, você precisa de um cozimento menor, inferior, você precisa de um elevado. Agora, carne bovina, com quantidade de água dentro, entre as proteínas, é menor, o cozimento tem que ser um pouco maior. Não tem de agir sobre isso? Tem. Tá. A gente aparece nessa água e é bom, assim, fácil. Com que vale? A minha pessoa tá lá. Pois, quando vai um pouquinho, é isso, agora, cima da colchão. Você sabe, açúcar, tem sacarose grossa. E os produtos com a comida. A diferença é que sacarose e esse madeira, a água, ela muito e essa reação a gente chama de química. Então, essa reação que não tem tanta com cozinha, se não dá com química, se tem a reação mais em veículos por volta de 250. A sensação rápida, a reação acontece. Acima disso, você começa o açúcar chamado. Você fazer na sua residência, você conhece a reação, é necessário o conhecimento básico de quanto o açúcar se nela e quanto que o carboidrato esse produto com né? E aí tem o papel disso, tem que constantemente verificar a cor dessa reação. Então, o processo de oxidação é um processo que você está perdendo água. Você lembra uma molécula de glicose? Ela tem ali um hidrogênio extra, que ele vai virar água. Então, o processo de melhor de muita água vai acontecer é rápido. Tá? Lembrando agora o nome do produto. Então, se você querem sobreviver, você pode fazer aqui, precisa cozinhar algumas verduras por um pouco, outras por um tempo, né? O
3 está falando da velocidade da reação químicas que consumimos, ela é diminuída. O 3, resfriamento de alimentos. Num resfriamento, bom dia, Diego, bom David. Num resfriamento de alimentos, o que acontece com a velocidade de uma reação? Bom dia, professor. Bom dia. O que acontece com a velocidade, por exemplo, de fermentação? Pensei que era eu que tinha entrado aqui. Por isso que eu não falei nada. O que é a velocidade em temperaturas mais reduzidas? De friozinho. O que é significado de uma fermentação de bolo? Estado quando aquece. O que é fermentação? Eu estou pegando o título. Eu sou um deles, mas assim, fermentação é um procedimento, você que né? Vai haver Só por exemplo, para o crescimento de uma massa. Isso. Então, você misturou o conceito científico com vamos separar os dois. Vamos juntar os dois. Fermentação. Fermentação é um procedimento ou biológico onde você tem a de molécula de gás carbônico e de etanol. Então, as fermentações elas têm a formação de moléculas de CO2 e um pouco de etanol. Não ocorre sempre porque até ou tem mais o consumo da glicose. Quando a gente leva essa primária, o que é a fermentação? É o consumo do açúcar parte do fermento. O açúcar vai ser consumido, vai gerar ali, o fermento vai gerar ali menos CO2, vai fazer com que a massa infle e um pouco de etanol. Agora vamos falar dos, né? O que acontece? Então, por exemplo, uma massa vai ficar fofinha, ficar grande para ela ali com aquele aspecto mais gostoso de ser consumido. Eu preciso que dentro dela tenha maior quantidade de tenha maior parte de isso. Né? Quando você não colocou ali dentro, você vai ter isso. Porque em volta, né, do buraquinho tinha gás oxigenado. E quando foi levada, o carbono saiu. Agora vamos pensar em fermentação. Existem massas e massas. Algumas massas precisam que a fermentação ocorra antes de ser levada. Outras massas, para que a fermentação comece fazendo mínima hora que você chega lá. Qual tipo de fermentação? Depende. Por exemplo, pães costumam ser fermentados em duas partes. Se você fala a fermentação antes, tem uma fermentação dentro do forno. Bolos costumam ser dentro do forno. As massas mais secas, como macarrão, uma massa seca. A fermentação toda antes de você levar ao forno. Então depende do tipo de coisa que você faz, depende do tipo de massa. Então, se você quer massas mais fundas, sai da fermentação totalmente dentro do você quer um pouquinho mais pequena, mas você fermentação em duas etapas, antes e depois. Agora, a fermentação totalmente seca, você fermentação toda ou antes. Não pode deixar uma etapas. Mas provavelmente já visto antes, ou a mãe meus da avó que você já fez, e eles eram meio era meio pesados. Já viu isso? Por que a massa é pesada? Porque tem espaço e nem espaço. Então, aquela pasta, né, meio durinha, porque tem um efeito sobre a fermentação. Tô dando dicas pra vocês irem lá. Vocês não quiserem segurar pela área primária, as dicas. O que eu vou pra vocês é assim, né? Você vai fazer um não sei o quê. Vou dando um pouquinho pra estudar, vou fazer algo de estudar ali. Vocês vão censurar, vocês são os chefes de casa, vocês são baratinhos outras pessoas. Olha, você não sabe, não sou cara, sabe? Então, massa boa, é o mínimo, tá? O máximo mínimo. Tá bom? Tá ali. Se der certo, a gente pode fazer uma aula prática de vôlei da cozinha. A gente faz coisa. Aí nesse dia, em vez de 25, fazia uma semana. Aí pegamos 26. Mas isso, se vocês quiserem. Se você aí, a gente ia fazer aqui também. A gente só ia observar. Vocês que sabem. Entendi. Vamos fazer isso semana que vem? Eu ia fazer bagunça, mas beleza. Vamos fazer isso semana que vem, certo? Oi, Diego, fale. Eu cheguei depois, professor, desculpa, o senhor está corrigindo alguma atividade, uma revisão? Eu tô fazendo alguns exercícios. Ah, certo. Aí, esses exercícios eu não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, porque eu quero falar bastante sobre eles, mas nós vamos fazer alguns exercícios. Nessa lista que a gente está comentando aqui. Com revisão para atividade avaliativa de quarta. Isso. Então vamos lá. Eu adorei essa ideia que eu acabei de ter. Vamos fazer então, na segunda-feira que vem, em vez de nós termos 2 aulas, nós vamos ter uma aula de 50 minutos. Tá? Então vai ter uma aula de 50 minutos. E em vez de nós utilizarmos o Zoom, eu vou mandar para vocês um link do Google Meets. Porque como eu quero uma aula de 50 minutos, mas não precisa baixar nada, tá? A não ser que você esteja pelo celular. Pelo celular tem que baixar o aplicativozinho, mas é coisa besta. E é só para essa aula também. Eu quero fazer uma atividade meio prática com vocês. Escolham alguma coisa. Torta, bolo, o que vocês querem?
Não vamos complicar muito não, professor. O que que você acha que é o mais fácil para fazer? Mais fácil. Mais fácil é bolo. Mais fácil é bolo. Então, Alguma bora. coisa pra eu sair da estaca zero. Uma coisa para sair da estaca zero. Eu consegui sair da estaca zero em conhecimento de culinária. Então, Miojo. miojo? Não. Nós vamos fazer um bolo. Um bolo simples. Um bolo de miojo. Um bolo de miojo. Tá? Então, ó, de Boa. novo. Segunda-feira. Ah, e a ideia é o seguinte. Eu vou fazer. E depois vocês vão fazer. E vão me mandar os videozinhos. Igual vocês fizeram aquele vídeo da reação. Ah, você tem que Vai. gravar? Vocês. Vai ser como se fosse uma atividade, uma fazer lista de aqui. exercício, né? Só que em vez de ser uma lista, vocês vão escolher alguma coisa e vão fazer para mim. Tá? Mas deixa isso para Beleza. segunda-feira, que segunda-feira eu explico para vocês como é que vai funcionar. Tá bom? Tá, Ok. tipo, se você explicar o bolo e eu quiser fazer salgado, tem algum problema? Não, Ah, então Não. tá. não tem nenhum problema. Então, voltemos. Entendeu, Diego? Sim. Então tá, quero A ver Cintia só. realmente quer fazer o bolo de miojo, saca? Ah, sim. Que horror, não, eu odeio miojo. Vamos lá. Exercício. Oi. Não pode ser uma receitinha que só tem que ferver água, não? Não. Ah, vou achar melhor fazer o seguinte. Eu vou escolher para vocês. Então, para vocês eu vou escolher. Então, vocês vão receber depois da aula, cada um de vocês vai receber uma receita. E aí vocês vão ter que fazer a receita que eu escolhi. Ah, filho, eu queria fazer salgado. Não. Eita. Assim é mais Aí não. divertido. Fazer salgado é divertido. Eu vou escolher. Então vamos lá. Exercício 2. Um químico realizou um experimento para estudar a velocidade de dissolução de comprimidos efervescentes em relação ao estado do comprimido e à temperatura de água. O que é dissolução? É o ato físico, né, de você, do sólido estar junto com a água. Que o pessoal fala de dissolver, mas não é dissolver, é dissolução. Utilizando sempre a mesma quantidade de água, registrou os tempos aproximados em segundos de dissolução. E os resultados estão representados no gráfico abaixo. Então, observa. A linha com os triângulos é um comprimido inteiro. A linha com as bolinhas é um comprimido amassado. Então, observa aqui o tempo de dissolução com a temperatura. Vamos analisar cada uma dessas afirmações aqui. Ó. Número 1. Para o comprimido amassado, a velocidade de dissolução é maior. Verdadeiro ou falso? O que vocês imaginam? Olha a linha. Eu imagino que é verdadeiro, porque o senhor disse isso pra gente. Tá, mas vamos imaginar que você não ouviu eu falando isso. Por que Aí você... mas aparentemente a linha de baixo parece mais tipo assim, E, do que a de cima. qual que é a diferença entre o comprimido inteiro para o comprimido amassado? É que o inteiro ele é mais compacto. E como que é a superfície de contato do comprimido inteiro? Ele é menor. Menor. Enquanto do comprimido Entendi. amassado, a superfície É de maior. contato é bem maior, né? Bem mais elevada. Sei. Então, por isso que a velocidade de dissolução em comprimidos amassados ou em pó, por exemplo, quando você pega um saltifruta em pó e um saltifruta em tablete, a gente espera que o do pó seja mais rápido, porque maior superfície de contato. 2. A velocidade de dissolução do comprimido diminui conforme a temperatura aumenta. Por quê? Primeiro, verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro, né? Dá pra ver Verdadeiro. no gráfico ali, temperatura. Beleza. Por quê?
O senhor Porque pode eu ler acho de novo? que Repito. A velocidade de dissolução do comprimido diminui conforme o aumento da temperatura. Primeiro, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Diminui por conta da superfície, aliás, por conta da quantidade de reagentes e produtos. Quase. Por causa da quantidade de energia que eu vou oferecer para esses meus reagentes. Então, se eu vou oferecer maior quantidade de energia, o que acontece com a movimentação? Eu tenho uma movimentação muito maior. Eu tenho maior quantidade de movimentação. Se eu tenho uma quantidade de movimentação muito maior, o que acontece? Eu tenho uma velocidade maior, mais elevada. Tá? 3. A quantidade de comprimidos nos experimentos não influencia a velocidade de dissolução. Verdadeiro ou falso? A quantidade De comprimidos não vai influenciar na velocidade de dissolução. Verdadeiro ou falso? falso. eu acho que é falso. Por quê? É até uma questão de superfície de contato também. Quanto mais comprimidos, mais reações vai ter. Mais reações vai ter e vai ser demandado maior tempo. Então, se eu tenho ali dois comprimidos ou um comprimido, é esperado que os dois comprimidos demandem um tempo menor, demandem um tempo maior, e para um comprimido é demandado um tempo menor. Né? Quantidade. Então, quantidade sim vai influenciar. Então, a 3 é verdadeira. Não, a 3 é falsa, desculpa. 4. Em uma temperatura de 40 graus Celsius, um comprimido inteiro demoraria cerca de 19 segundos para dissolver. Vamos analisar. Em uma temperatura de 20 graus Celsius, que é a temperatura final que nós temos, 20 graus Celsius, o tempo aproximadamente é em aproximadamente 75. Eu dei um leve esbarrão aqui, ó. Mas a temperatura é aproximadamente, o tempo, né, é aproximadamente 75. Em uma temperatura de 20. Então, ó, em uma temperatura de 20, o tempo de reação é de 75 segundos. E num tempo de 40, numa temperatura de 40, o que seria esperado? Diferentemente de uma regra de 3, onde eu tenho uma questão inversamente proporcional, aqui eu tenho uma regra de 3 proporcional. Ou seja, eu tenho que fazer a multiplicação entre colunas. Professor? Oi. Eu chamo a atenção para um detalhe, professor. A regra de 3, ela é quando existe, de fato, uma proporção ou quando existe, por exemplo, uma função afim. No gráfico, aliás, isso num gráfico deveria ser uma linha reta, não é o caso do gráfico desses exercícios. Sim, mas aqui eu posso analisar o seguinte, ó. Conforme a temperatura vai aumentando, seria esperada uma diminuição. Certo. Ali Mas é proporcional? Ela vai ser proporcional. Se eu aumentar a temperatura de uma reação, o tempo dela vai ser menor. Certo. Só que ela não é inversamente proporcional. Ela é proporcional. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. A gente pode utilizar essa regrinha que você acabou de falar, porém a gente tem que analisar também esse outro fator. Entendi. Então, nesse caso aqui, se eu fizer essa multiplicação proporcional, eu vou encontrar um x igual a aproximadamente, um x aproximado de 10 segundos.
Ele tá falando aqui cerca de 19 segundos. Aí eu não sei, eu jogaria agora para vocês. Eu colocaria isso aqui como verdadeiro ou falso? Bom, eu ia ver nas opções, já que a gente já sabe que a 1 e a 2 é certo. 1 a Aí 2 eu é ia certo. marcar. Então, vamos ver aqui. Peraí. 1 a 2 estão certos. Então, no caso, Eu olharia a... pelo gráfico, professor. eu Por olharia pelo exemplo, gráfico. em 19 segundos, ali mais perto do 20. Quanto está a temperatura mais ou menos? Em torno de 50. Então, não é 40. Eu colocaria como falso. Não, estranho é que não tem 1 e 2, né? Vamos Olha ver lá. aqui, ó. Para o comprimido amassado, a velocidade é menor, verdadeiro. A velocidade de dissolução do comprimido diminui conforme a temperatura aumenta, verdadeiro. Então, a 1 e a 2 estão verdadeiro. A 3, a quantidade de comprimidos não influencia na velocidade da dissolução. Nesse caso, é falso. Então, a 1 e a 2 estão verdadeiros. Vamos ver aqui 1 e 2. Uai, não tem. Só a letra E. Não, mas a letra E tá o número 3. Ah, é. Verdade. Com o aumento da temperatura, a aceleração da dissolução é maior para o comprimido amassado. Eu vou dar uma olhada nesse gabarito aqui. Beleza. E tá dando também o nosso... Tá dando já 40 minutos de live. Eu volto aqui pra gente poder continuar a entender. Então eu vou dar uma conferida no gabarito antes de começar a nossa próxima live. Tá bom? Então... Nesse caso, o senhor vai mandar um outro link? Oi? Já mandou, já. Já mandei, já. Já? Já. Não é aquele outro das 11h30, não? Ah, eu mandei 11h30? É que assim, tem... Tá tem meio-dia duas- e Meio de 15. 15. Não, meio-dia e 15, desculpa, perdão. Desculpa. Ah, isso me assustou. Sabia não, senão eu tinha feito de propósito. Então, a meio-dia e 15 a gente retorna e eu retorno justamente aqui pra gente comentar, tá bom? Demoration. Então, Ok. até ao retorno, pessoal. Tchau, tchau. Oh. Até. Tchau.